Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Eu sou Rubens Pinheiro, estou aqui com o nosso podcast Gestão de Academia. Hoje nós vamos abordar vários temas, principalmente falando um pouco sobre a era digital, que é a parte principal da discussão do meu livro, do meu mais recente livro, que eu falo sobre gestão de academias. Como eu já dei a deixa, esse podcast ele é baseado no livro Gestão de Academias, da Realidade Atual e Desafio Futuro. Então é uma leitura essencial hoje, para vários profissionais da área de educação física, gestores de academia, empreendedores, personal trainer e até praticantes mesmo, interessado em conhecer mais esse universo e saber escolher a academia ideal para você que gosta de treinar, que tem necessidade de treinar, E então, para você tem uma academia ideal, uma metodologia específica para você, tá ok? Então, nesse livro eu faço uma abordagem bem ampla sobre esse universo, Então, o meu livro eu fiz uma linguagem bem direta, no conteúdo prático, numa visão estratégica, Então ele serve como guia, para profissionais e também para praticantes. Então, para a pessoa conseguir alcançar os seus objetivos, o seu sucesso, alcançar o seu resultado, seja como profissional ou seja como praticante. Então ele vai te dar um caminho, um norte, para que você venha a conhecer um pouco mais desse universo, desse mercado de academias, tanto na visão fitness, na visão wellness, ou no que agora está sendo divulgado, que é a saúde, integral ou integrativa, onde a gente trabalha o ser humano como um todo, tá ok? Então, isso aqui é a nossa discussão de hoje. Seja bem-vindo, então, e bem-vinda ao nosso podcast. Nesse episódio 1, então eu vou fazer a abordagem sobre a era digital, e a nova realidade das academias, que a gente entra em várias discussões, vários temas, e hoje, sem dúvida, estamos vivendo uma revolução sem precedentes, A era digital ela veio disruptar tudo, Então é uma tecnologia que transformou o comportamento do cliente, o papel do treinador, do professor e até mesmo o conceito de academia. O que nós conhecíamos antes, há 30 anos atrás, o que era uma academia, hoje é totalmente diferente. Então é claro que existem modelos, tipos de academias, aí nós vamos entrar mais para frente aqui em outros episódios, falando dos modelos de academia. Ela impactou praticamente toda o jeito, de treinar, o jeito de praticar, o jeito de gerenciar uma academia, Então tudo isso eu faço uma abordagem dentro do livro, de forma direta, Não, mas que revolução é essa, que eu venho comentando, Que nós estamos hoje na quarta revolução industrial, que é a era digital, Tem gente que fala que estamos na quinta revolução, Mas eu ainda acredito que estamos na quarta, Claro, que teve um desenvolvimento gigantesco, Então, antes de falar propriamente dito da era digital, eu gostaria de falar um pouco, sobre as revoluções industriais que nós tivemos. E a tecnologia só avançou por causa dessas revoluções. Então, a primeira revolução industrial, ela foi o início com a máquina a vapor, Então, lá no século XVIII, na Inglaterra, então o trabalho artesanal ele passou a ser dentro de fábrica, ou seja, dentro de uma lógica de produção, para alcançar um grande público. Então essa foi a definição da primeira revolução industrial. E já na segunda revolução industrial, no século XIX,
Aí o nascimento da administração científica, né, com Taylor, Fayol, Ford, né, e o nascimento da linha de montagem, né, com o modelo do Fordismo, né. Então, os fundadores, né, da administração científica, eles trouxeram um, um, uma visão, né, mais palpável, né, de uma produção mais lógica, né. Então, com o nascimento da eletricidade, né, o crescimento do petróleo, né, então assim foi, né, o desenvolvimento da segunda revolução. E nessa segunda revolução também tivemos, né, o nascimento da formação profissional e técnica, né, e o aparecimento de novos mercados. E a terceira revolução foi no século XX, né, então ela foi de 1950 a 1990, onde nasceu a automação, a robótica, né, a eletrônica, né, o boom da informática, da telecomunicações, né. O trabalho era combinado homem, tecnologia, máquinas, né, foram criadas para trabalhos repetitivos. Então a produção informatizada, né, que é o modelo do toyotismo, né, o modelo japonês, ele começou a aparecer, então começou a ocupar várias empresas, né? Aí que começa a pensar na qualidade de vida, né? Então a parte de treinamento, a parte de exercício físico, né? A parte de academias, né? Então nesse período que começou a ter uma padronização, né, mais direcionada em termos de exercício físico e academia. E nesse período, então, que começou a se diferenciar estilos de academias, o modelo clubista de academias tradicionais, né? Então começou a ter essas duas definições. E no século XXI, né, a partir do ano 2000 ou 2010, a gente pode dizer que é a quarta revolução, que é a convergência entre as tecnologias, né, físicas e digitais com biológicas, né? E o foco sempre foi na inteligência artificial, na internet das coisas, big data, né? As impressoras 3D. Então eles vieram nessa quarta revolução industrial para fazer um diferencial. E aqui então nasce, né, um conceito de academias totalmente diferente. Aqui o personal trainer ganha um destaque, né, que até então ele não tinha destaque nos outros períodos, né? Então é que ele começa a ter destaque, né? Então a fusão do físico, né, com o digital, então facilitou muito, né, a vida de muita gente, né? Então as pessoas começam a utilizar muito a tecnologia vestíveis, né? Então na terceira revolução industrial as pessoas já conheceram então, né, o celular, né, o poder que o celular tinha, mas foi no século XXI que ganhou toda essa roupagem, né, e facilidade de acesso, né, onde as pessoas chamam de tecnologia integrativa, né, as pessoas conseguem utilizar o computador, a TV, o celular, tudo junto, integrado, num ambiente só, né. Então aqui você vê que todo o tempo, né, o real, o remoto, eles estão juntos. Aí transforma trabalho, lazer, saúde, você consegue alcançar isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Então, por isso que eu falei, né, que a quarta revolução industrial, ela é muito mais ampla, né? Então, tem, né, o que eu chamo de segunda parte da revolução, da quarta revolução industrial, né? Que é a tecnologia centrada no ser humano, né? Então, onde tem vários profissionais, né, atuando na inteligência artificial, né, e na inteligência emocional, tentando unir esses dois, né. E então a máquina faz, né, e o ser humano ele pensa estrategicamente para a máquina reproduzir, né. Então, o lado da sustentabilidade, do meio ambiente, né, pensar, né, em cuidar do nosso planeta, deixar ele cada vez mais habitável, aumentar a qualidade de vida das pessoas, né, através de atividades físicas, exercícios físicos, né, alimentação, um bom sono, né, relacionar o ambiente de trabalho, o treinamento, né, com a saúde mental, a relação com as pessoas, né, com o outro, né. Então tudo isso ainda
eu classifico ainda como a quarta revolução industrial, né? Tem gente que fala que é a quinta, né? Mas eu acredito ainda que seja um braço da quarta, porque a quinta revolução ela tem que vir mais disruptiva ainda, né? Porque ainda é um complemento ainda da era digital. Então, no livro eu já faço, né, uma abordagem bem ampla, né, sobre essa quarta revolução, né? Então, eu falo da identidade da academia, né? O propósito que a academia deve ter, né, para facilmente ser identificado e se identificar para o público também. Atendimentos personalizados e humanizados, né? Então, mesmo que seja um atendimento digital, você tem que ter esse lado humano ainda, né? De conseguir oferecer, né, o diferencial para as pessoas, né? A saúde, né, 360, né? Os cuidados integrativos, né? Então, pensar realmente, né, no ser humano 24 horas por dia e não mais, não somente, né, naquelas 3, 4 horas que a pessoa pratica durante a semana dentro da academia, né? Você tem que estar com o seu cliente, né, 24 horas por dia, monitorar isso. Como, né? Através da tecnologia, né? Você tem hoje capacidade, né, de estar com seus clientes, né, várias horas, né, ou 24 horas. Aí depois você só coleta os dados para saber, né, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Qual é o nível de estresse, quando tem esse pico de pressão, né, o sono dessa pessoa, se está bom ou ruim. Né? Hoje em dia você consegue fazer tudo isso, né? Através de um smartwatch, né, você consegue controlar tudo isso, né? E quando ela estiver com você fazendo atividade física ou exercício, né, o seu atendimento seja realmente direcionado para alcançar o objetivo dessa pessoa, né? Ou seja, a pessoa tem que alcançar o resultado, tá? E não é mais somente ir para a academia e ficar lá a, reproduzindo movimentos ou puxando peso no aparelho sem uma definição, né? Sem um controle e sem um norte, né? Então a pessoa tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Tá? Então você vai falar para o pessoal, não pode comer carboidrato, não pode comer isso, você não pode fazer isso, mas você explicou para ela por que não pode, né? Então explica antes, né? Converse com essa pessoa, realmente faça um atendimento profissional. Né? Os profissionais de educação física no geral têm que parar de ser tecnicista, né? Simplesmente reproduzir. Não, fazer um atendimento, né? Atender e orientar essas pessoas, né? Então sentar com essa pessoa, né, fazer aquela avaliação física global, fazer uma avaliação física específica com as pessoas de acordo com o caminho que ela for tomando, né, ou for direcionando, se a pessoa é em alto rendimento, as avaliações, o treinamento é totalmente diferente, a periodização de treinamento é diferente também. Então, tudo isso, né, tem que ter um atendimento diferenciado, né? Lembra que eu falei do atendimento humanizado, né? É aí que entra o atendimento humanizado. Eu tenho clientes, né, que estão em outros estados, né, mas eu estou com eles praticamente todas as semanas, né? Então eu entro ao vivo com eles aqui na chamada de vídeo, então a gente senta, a gente conversa. Quando eu não tenho como fazer uma avaliação física, eu direciono para um profissional, né, amigo, colega meu, que ele está naquela região e ele faz o atendimento faz a avaliação física para a pessoa e me manda os dados, né, pela internet. Aí eu consigo saber e novamente fazer, né, uma prescrição direcionada para aquela pessoa, tá? Então você vê que a tecnologia facilitou muito, muito mesmo. Então, e hoje a gente consegue, né, dar treinamento no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro, para que você tenha uma ideia, né, de o quão importante é hoje você entender e vivenciar essa quarta revolução industrial. Então, antes de continuar, eu gostaria de deixar algumas perguntas, né, para que você pudesse colocar aqui e responder. Você já adaptou a sua academia para o ambiente digital? Né? Você se comunica com seu cliente fora da academia?
né, quando a pessoa não está lá treinando com você, como que você se comunica com ela? Para a pessoa falar, não, eu faço um post no Instagram, né, e pronto, né? Será que é isso, né? Então eu quero saber de você. Como que você faz isso? Né? Então responda aí. Como você vê a integração de aplicativos, redes sociais e plataformas digitais no dia a dia da academia? Uma pergunta boa, né? É tudo integrado. Além de treinamento, mas também orientações até psicológicas. Então a gente tem que ter um time. E como, né, a quarta revolução industrial ela está impactou as academias? Meu, primeiro, uma abertura de consciência geral, né? E o que era um modelo de academia tradicional, as pessoas hoje, hoje nós temos 10 modelos de academia, né? Só para você ter ideia, né? Então, partindo da academia tradicional, que é aquele modelo mais que saiu do modelo clubista, né? Hoje, as academias tradicionais, o foco ainda é a musculação, a ginástica, tudo, né? Sem dúvida, né? A era digital, ela trouxe transformações, né? Exponenciais mesmo, né? Então, a relação com o cliente mudou drasticamente, né? O marketing digital passou a ser essencial no atendimento técnico, né? Ele passou a ser muito importante na retenção do cliente. O atendimento, ele faz total diferença dentro da academia. Para cada modelo, temos atendimentos diferentes. O cliente, ele quer resultado e também ele quer viver uma experiência diferenciada, tá? Então, não adianta você ficar se preocupando em somente, né, segurar o cliente para ele pagar as mensalidades e você oferecer nada para ele. Então, você tem que oferecer, né, além, além, surpreender essa pessoa, para ela ter uma experiência totalmente diferenciada. Além de reter essa pessoa dentro da academia, fidelizar essa pessoa, ela vai trazer outros, né, automaticamente, tá? Então a sua academia, ela tem que oferecer mais do que 3, 4 horas por semana para a pessoa. Você tem que estar com o seu cliente 24 horas por dia. Então pensa nisso. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Sou o Rubens Pinheiro e nos vemos no Gestão de Academia.